Quero convidá-la a abrir comigo, por favor, as Escrituras em segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Veio o espírito de Elhu sobre Azarias, filho de Obed, ele saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Yahudá, e bem-me a mim. E Elhu está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Bem claro, né? Esta revelação, e eu digo revelação porque muitos se servem das Escrituras e torcem as Escrituras, conforme afirmam os registros sagrados, da sua própria condenação. Não é verdade? Esse significado de deixar tem também uma profundidade de quando colocamos alguma coisa no lugar do nosso relacionamento com Yahushua, seja o que for, até mesmo um ente querido, não é mesmo? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, ele diz, não é digno de mim. Quem ama seu filho, a sua filha, ou quem quer que seja, jamais poderemos colocar qualquer pessoa, seja quem for, por mais que nós amemos, no lugar de destaque no nosso relacionamento exclusivo com o Salvador amado. Os relatos escriturais de várias situações em que Yahushua se ausentava da presença do Altíssimo, as consequências eram devastadoras. Isso é para todos nós. Não perdeu o prazo de validade. Para os nossos dias também, para mim, para você, para todos nós. Esse capítulo 15 de 2 Crônicas é, conforme costumamos dizer, altamente didático, porque traz a verdadeira doutrina, ensinada pelo Espírito da verdade, não pelo homem. Não é? Durante mais de 50 anos, aprendendo, estudando, vários percalços, disciplinas, castigos, merecidos castigos. Hoje, com mais de 70, eu fui vítima durante um período de más interpretações daqueles que ensinavam as Escrituras com muita ênfase ao calvinismo, né? Talvez salvo para sempre. Coisíssima, coisa muito séria. Há os extremos, né, nessa situação. Para uns, qualquer coisa está perdendo a salvação, e outros, o extremo, de uma vez salvo para sempre. Tem um professor que chegou a dizer, sabe o quê? O cúmulo, ele podia até matar os alunos dentro da sala de aula ali, que não perderia sua salvação. Isso não é invenção minha, não. Eu vou citar o nome por uma questão de ética aí. Esqueceu de olhar para essa promessa das Escrituras e também nas consequências. Nas consequências da desobediência. E Elhu, né, capítulo 5, lá, conhecido como Evangelho de João, né? Quando Yahushua encontrou novamente aquele moço que havia sido curado, qual foi a advertência que deu para ele? Vamos lá, capítulo 5,
Versículo, deixa-me ver aqui, capítulo 5, eu vou com bastante calma, porque este estudo é muito sério, muito profundo e altamente didático. Altamente didático. É o paralítico de Betesda, né? Mais tarde, Yahushua encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda o quê? Coisa pior. Coisa pior. Muitos calvinistas irresponsáveis, tem até uma ala do calvinismo que defende o calvinismo com responsabilidade. Mas muitos calvinistas irresponsáveis esquecem de pregar com a mesma intensidade, na mesma proporção, a segurança e as consequências da desobediência. Então o neófito vai na conversa desses caras e quando acorda, se não houver misericórdia do Altíssimo, termina no inferno. Tem muito para contar sobre isso, viu? Muita experiência nessa área, não é pouca não. É pouca não. A exaltação do rei. Você vê no versículo 3 ao 19, quando nós comparamos com o versículo 5, estudando esse capítulo 15, né? Essa 3 ao 19, e não tinha paz na terra, era uma verdadeira confusão, ninguém se entendia, mas quando chega lá no versículo 19 desse mesmo capítulo, você vê a diferença. Passou a existir paz. A partir do momento que eles se voltaram para o Altíssimo. Asa foi sem dúvida alguma, um reformista extraordinário, usado pelo Espírito da Verdade. Infelizmente, está no capítulo 16, no versículo 12, você o encontra lá, no 39º ano do seu reinado, deixou de seguir ao Altíssimo com a mesma intensidade e procurou mais os médicos do que o próprio Eterno, o Criador, e morreu uma doença nos pés. A beleza desse ensino que o Espírito de Albu, o Lim, levou a Asa é para todos nós. No versículo 12, inclusive, quando eles fizeram propósito, tomaram a iniciativa de buscar o Altíssimo verdadeiramente, e aqui vale lembrar, é bom até abrir um parênteses, avivamentos que nós podemos ver e identificar ao longo da nossa história, comprovados avivamentos, nasceram de insistentes períodos de oração. O exemplo maior, o dia de Pentecostes, ou Pentecostes como queira. Ali cerca de 15 nações representadas, a descida do Espírito da Verdade. O avivamento, ele não acontece no meio de preguiçosos, espiritualmente. Pode existir, mas aqueles que se empenham em buscar realmente a manifestação do poder do Altíssimo, com insistência, Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, o quê? Na oração, perseverantes. Aqueles que não se dedicavam verdadeiramente ao Altíssimo eram mortos. Ver até que ponto eles assumiram o compromisso com o Eterno. E hoje, obviamente,
Podemos exemplificar com Atos capítulo 15, o caso de Ananias e Safira, né? Que foram mortos diretamente pelo Todo-Poderoso, diretamente por ele. Então ninguém pensa que vai ficar impune se zombar do eu sou. Horrível coisa cair nas mãos do Todo-Poderoso. O rei Asa, durante o tempo que buscou, confiou no Altíssimo, foi exemplo de prosperidade. Conforme já dissemos, no 39º ano do seu reinado, caiu doente dos pés. E, infelizmente, confiou mais nos médicos. Interessante, né? Confiou mais nos médicos do que no próprio Criador. Você encontra este relato em 16:12, capítulo 16, versículo 12. O que nos leva a crer e aprendermos, serve de exortação para todos nós, que enquanto nós estamos com Ele em obediência, não é? Estamos em Yahushua, em obediência, Ele estará conosco. Se o deixarmos, Ele nos deixará. Me faz lembrar ainda lá Romanos capítulo 1, você já leu, a partir do versículo 18, trocaram a verdade do Altíssimo em mentira, se entregaram às suas paixões carnais, homens com homens, mulheres com mulheres, até as suas mulheres trocaram o modo legítimo por outro contrário à natureza. Está ali. Quer dizer, deixam de buscar o Altíssimo, automaticamente o que acontece? O cara estabeleceu uma doutrina própria, uma falsa doutrina, um comportamento que não é aprovado pelo Todo-Poderoso, não é mesmo? É necessário e substituível lembrarmos também que o deixar a Yahuwah vir, às vezes é progressivo. Às vezes é progressivo. Um pouco hoje, um pouco amanhã, a negligência aqui das Escrituras, examinar a palavra do Altíssimo. Que inclusive eu aproveito para fazer uma séria denúncia. Eu, enquanto conversava com o gerente de uma determinada empresa aqui em Belo Horizonte sobre adulterações nas Escrituras, ele logo se entusiasmou, dizendo: tem muitos erros, né? O ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida, não está escrito? Na mesma hora deu a entender o quê? Quanto mais ele ficasse livre de ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas, um comportamento inclusive de preguiçoso, estaria se justificando através dessa afirmativa dele, que logo eu derrubei, né, por terra. Então não é bem assim, não. Não existe esse excesso de erros que muitos propagam por aí. Isso é a armadilha de Satanás, para que você pare de ler as Escrituras, fique fraco na fé, não tenha um referencial. Não existe outro referencial maior do que as Escrituras Sagradas, conforme dizia meu querido pai, depositório fiel das verdades eternas. Se você deixa de lado esse referencial, sua regra de fé e conduta, que as Escrituras, vai se tornar presa fácil de Satanás. As Escrituras Sagradas não precisam de serem atualizadas. Essas adulterações que existem é mais relacionada a nomes adulterados. Mateus, que vem de Zeus, Daniel, Diel, uma série de nomes que foram adulterados. Então nós, no ato da leitura, eu pego qualquer
Bíblia, qualquer escritura, qualquer versão. E no ato de ler, automaticamente a gente faz as respectivas correções para a transliteração verdadeira. Mas não é tudo na Bíblia que está adulterado, não. Isso é mentira de Satanás, para enganar as pessoas e deixarem de ler, ficarem fracas na fé. Há uma campanha, inclusive, uma campanha de Satanás que se serve de alguns hebraístas, mas na realidade são mais hebraizantes mesmo, para confundir as mentes. Eles são também, no fundo, proselitistas. Eles querem granjear adeptos para si, nunca para levá-los totalmente libertos para Yehoshua. E os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles, conforme Matiti Yahu 23:15, Nele Yahu. A gente vê aí, através da imprensa, escrita, falada, televisada, ouve também, os golpistas que se servem do descuido de alguns para roubar-lhes bens e às vezes a própria vida. Exemplos aqui não faltam, não é mesmo? E não pensem vocês que só os incautos são vítimas, mas às vezes aqueles que se julgam inteligentes, entre aspas. O mais novo golpe de Satanás, através de certos indivíduos, talvez vocês não estejam nem pensando. Sabe qual é? Tentar desacreditar o que está escrito nas Escrituras Sagradas, inventando um tsunami de adulterações que não é real, não é verdadeiro. Com isso, minando a fé dos incautos, tornando-os presa fácil. Presa fácil. Lá em Bereshit, capítulo 3, depois você deve examinar, Eva foi seduzida por Satanás e começou a lançar dúvidas sobre a palavra que o Altíssimo dera. É assim até hoje. O que tem de gente aí, eu acho que eu falei um outro epíteto aqui. O que tem de gente hoje tentando colocar dúvidas, suspeitas sobre as Escrituras Sagradas é impressionante. São autênticos analfabetos espirituais. Analfabetos espirituais. Uns até dizem que saíram do sistema, ficaram muito pior. Já sugeri para eles, e volto a repetir aqui, volta correndo. Talvez assim você tenha uma chance maior de ser salvo. Saíram do sistema, mas agora inventaram tanta coisa que não tem pé nem cabeça. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque muita coisa vai tomar muito tempo de vocês e um vídeo muito extenso também, né? Mas como livrar-se, afinal de contas? Como nós devemos proceder diante de tanta mentira, diante de tanto engano? Uns dizendo que a Bíblia está adulterada, que isso, aquilo, que na realidade as adulterações são mais relacionadas aos nomes, né? O outro está preocupado em não falar dia, porque dia era um prefixo de diabo. O cara está esquecido lá que todos os dias da semana e dos meses também são adulterados. O outro agora só está falando boa noite. Quando ele me cumprimenta, ele diz boa noite, ele vai falar bom dia. Aí eu vou aproveitar agora, na próxima oportunidade, vou dizer para ele, olha, noite é lugar de trevas. Mas como livrar-se, afinal de contas, de tanta confusão que as pessoas inventam? Isso é muito bom. Note bem, por incrível que pareça, é muito bom. E aí dá a chance da gente extrair o verdadeiro ouro, o verdadeiro ouro. Romanos 8 e 9.
Vós, porém, não estáis na carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Yahu habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Se você tem o Espírito da verdade no seu coração, o Ruha, Roshua, ou Ruach HaKodesh, se você prefere o hebraico mais moderno, o Ruha, o Rim, na forma triuna, ele vai ensinar, ele vai convencer. É assim que fala lá em Yahu Hanan 16:8, quando ele vier, convencerá. Afirmam também as Escrituras, nos ensinará todas as coisas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala, ele ensina. Disse para Filipe, que foi evangelizar o alto oficial lá da rainha Candace, que vinha de Yahushua após adorar: aproxima-te desse carro e acompanha. Ele fala. O Espírito da verdade, ele fala, ele convence, ele intercede por nós, não pode ser entristecido. Não é uma força, uma influência conforme alguns malucos falam por aí. Ele é a revelação do próprio Criador. Inclusive, aquele que blasfemar contra ele não tem perdão. Não é mesmo? A forma triuna só é entendida por aqueles que têm o Espírito da verdade. O Pai falava diretamente, enviou o seu Filho, e o Filho, por sua vez, o Espírito da verdade. Essa forma triuna em um só, sendo um só Criador. O estudante de hebraico disse para mim: mas como é que pode o Pai então ser um? E o Filho também, então. Inclusive, Yahushua disse para Filipe: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, como diz o Estru, mostra-nos o Pai. É isso? Não está escrito? Aí eu disse para esse rapaz o seguinte: você é corpo, alma e espírito? Eu sou corpo, alma e espírito. Tem os contradizentes que querem dizer apenas que é corpo e espírito. Eu assim são duas. Mas vamos à realidade. Vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Salvador amado. Então nós somos um exemplo da triunidade. Bereshit bara 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali está na forma urlim, plural. Entendeu? Dando uma clara inferência à triunidade. Você é corpo, alma e espírito? Sim. Uma só pessoa. Vivendo, existindo, de uma forma triuna, sendo um só. O Altíssimo é tão bom que ele nos permitiu compararmos com nós mesmos, o que alguns, infelizmente, têm tanta dificuldade em entender. Portanto, se você quer acabar de vez com toda dúvida sobre transliterações, sobre a verdadeira doutrina, ande pelo Espírito. Busque a orientação do Espírito da verdade. Seja uma virgem prudente, não maluco, louco, insensato. Não está escrito lá em Meliahu 25, Matitiyahu, como alguns preferem, capítulo 25, parábola das 10 vidas. Fazendo isso, você não tropeçará. Essa história que a Bíblia tem mais não sei quantos mil isso aqui. Se você for seguir a cabeça desses doidos aí, você vai terminar num campo minado. Se não for especialista em desarmar a mina, fatalmente ela vai explodir na sua frente.
E aí, é tarde demais, né? Se você pega as Escrituras, examina as Escrituras pelo Espírito, tudo que você tirar aí de dentro é original, é verdadeiro. Eu desafio qualquer um na face da terra, em nome de Yahushua, eu não sou burro doido de desafiar no meu próprio nome. Eu desafio qualquer um, seja professor de hebraico, entendeu? Hebraísta, hebraizante, Yahudim, entendeu? Qualquer tipo de descendência hevrite, eu desafio qualquer um. Sabe por quê? O profeta Elias tomou aquela atitude perante os profetas de Baal, para concluir por que eu estou dizendo que desafio. Sabe por que ele tomou aquela atitude e foi bem sucedido? Tem muita gente que não examina o texto sagrado. Versículo aquele que ele disse, diante dos 850 profetas de Baal, e 450 mais 400 comiam a mesa de Jezabel, chamado também os profetas de Azer. Sabe por que ele foi bem sucedido naquele desafio? O que ele disse lá? Eu vou deixar para você examinar depois. Saiba, Altíssimo, soberano e segundo a tua palavra eu fiz isso. Aí veio fogo do céu. Ele não foi lá para desafiar os caras assim de peito aberto, não. Ele foi na unção do Espírito. Entendeu? Então eu desafio qualquer um na face da terra a provar para mim que consegue a palavra verdadeira, original, sem o Espírito da verdade. Eu desafio qualquer um. Você pode ser professor de hebraico, você pode ser PhD de hebraico, você pode ser doutor em hebraico, pode ser o que você for. Se não tiver o Espírito de Yahushua, não adianta. Agora, vamos deixar de ser crianças. Se nós temos o Espírito de Yahushua dentro de nós, Ele nos ensinará todas as coisas. Você não precisa ficar comendo na mão de fulano, ciclano, beltrano, não. Ele fala ou não fala com você? Se não está falando, então você não tem o Espírito. Mas pode buscar, pode receber. Não é isso? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Kadosh, o Santo, puro, àqueles que lhe pedirem. Maravilhoso esse tema, né? Então, a doutrina verdadeira, dada ali no capítulo 15 de 2 Crônicas, é o que prevalece. A prática, estamos na presença dele. Exemplos é que não faltam, né? Conforme introduzimos esta gravação. Quando Yahushua buscava, era bem sucedido. Assim com todos os homens. Por que os governantes estão fracassando? Por que os governantes estão sendo desmoralizados, envergonhados? Por que tanta crise de caráter, de verdadeiro caráter? Por que essa crise de caráter? Porque a ausência de um verdadeiro caráter em nós, o verdadeiro caráter só se consegue pela palavra do Altíssimo. Se buscarmos, certamente o encontraremos. Pedid a se usar, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra. Quem bate abrir-se-lhe-á. Romanos 8:32 também. Medita lá. Um abraço.